Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje, número 147, mensagens pra você, Thiago Faria. Isso aí, Michel. Hoje o nosso episódio traz uma aposta no amor. A Varanda apostou no amor. Estamos aqui gravando hoje no dia da eleição, vocês estão ouvindo hoje no dia a seguir, já sabem qual foi o resultado, mas nós estamos acreditando no amor e evitando um pouco essa polarização política. Nada de ódio hoje, nada de ódio hoje. Só amor, né, Cris? Com certeza. Só amor constrói. Vamos falar Constrói hoje... casas, inclusive. Constrói casas. Vamos falar hoje sobre o filme escolhido pela Cinemateca da Varanda, O Casa do Lago. Vamos resgatar aí o filme romântico com Ken Reeves e Sandra Bullock. Descobrir quem foi que escolheu esse filme. Quem escolheu isso aí, né? E também vamos falar sobre o filme que estreou essa semana, Juliette Nua e Crua, que é um filme cujo é livro baseado no Nick Hornby. Vamos aproveitar e resgatar um pouco desse cinema baseado nos livros de Nick Hornby. Se a gente gosta, a gente não gosta, o que a gente acha. A carreira de Nick Hornby, que não só é escritor de livros, também se formou em roteirista, né? Então tem uma carreira já formada. Mas antes disso, Chico, tem aquele momento, né? Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. Especial eleições. Sim, só mensagens sobre eleições hoje. Não, né, Chico? Cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona. É só mandar mensagens lá pro nosso blog cinemanavaranda.com. Episódio da semana passada foi sobre Nicolas Cage, o ator que polariza os cinéfilos. O Rafael Argemon deixou uma mensagem bem legal. Ele falou o seguinte: o Nicolas Cage é um grande personagem, a biografia dele é incrível. O cara já trabalhou com David Lynch, Scorsese, irmãos Coen, John Woo, Coppola, De Palma, Alan Parker, Herzog. Quantos atores trabalharam com essa diversidade de grandes diretores? E ele diz que uma atuação que gosta muito é a do Asas da Liberdade, que a gente comentou bem rapidamente aqui. Legal, Rafael, eu concordo com você. O Nicolas Cage é meio que o Forrest Gump do cinema, trabalhando com grandes diretores. Ele é... Não sei se ele é um Forrest Gump, eu acho um pouco mais complexo. Eu acho que ele tá mais pra multifaces, multicaras. Como é que é o personagem do filme do Shyamalan? Fragmentado? Fragmentado, ele tá mais fragmentado. Sim, verdade. Pode ser. O Ailton Monteiro também deixou uma mensagem boa. Ele disse que foi um dos podcasts mais divertidos que a gente fez. E ele reclamou que a gente desdenhou o filme O Apocalipse. Acho que foi eu, Ailton, a culpa é minha. Eu falei que é um filme horrível. Ele disse que é um dos guilty pleasures favoritos dele. Vou assistir. Ele até resgatou um trecho de uma crítica que ele escreveu sobre esse filme. Ele disse o seguinte: o filme estrelado por Nicolas Cage tem tudo que se esperaria de um filme dessa natureza: diálogos ruins, atuações canastronas, cara de filme B, interesse em evangelizar, moralismo incômodo. Tá me lembrando o período eleitoral, olha. A diferença é que que o aspecto evangelizador é discreto e a cara de filme B até dá ao filme um certo charme, sem falar que o andamento da narrativa é agradável, por piores falhas que encontremos. Além do mais, em certo momento, o que mais importa é o que acontece dentro do avião pilotado pelo personagem do Nicolas Cage. Não lembro muito bem do filme pra chegar a esse nível de detalhamento. Não vi esse filme. Peraí, esse foi qual? O Apocalipse, Chico. Você viu o Apocalipse? Não vi. Acho que em inglês é Left Behind. É inspirado numa série de... I Left Behind. E ele diz que gargalhou muito quando o Michel falou que desconhece um filme bom do Joel Schumacher. Continua afirmando isso, desconhece um filme bom do Joel Schumacher. Equivocado. O que é isso? Leandro Vecchi falou que o filme Mãe e Pai é muito bom, o melhor uso de uma música do Roxette em todos os tempos. Sensacional, Tá é um momento Roxette nesse filme. Realmente. Quem não viu deveria ver só pra fazer essa conexão. Um dia a gente podia fazer um ranking de uso de música no cinema, né? De uma música específica, essa é uma cena que tem uma música específica. A gente podia fazer essa... É uma boa ideia. Brincadeira. Eu vou trazer mais 2 comentários via Twitter que acho que não podem deixar de ser lidos. Inclusive, um já vai conectar com o assunto a seguir que nós vamos falar aqui. Vitor Almeida escreveu o seguinte: Chico Firman, namore com alguém que saiba da sua vida como o Thiago sabe da vida de Nicolas Cage. Eu tava com o Wikipedia aberto no meu celular, Vitor. Não tem esse amor todo, não. Tem, sim. O outro é do nosso querido Carlos Lira. Égua! Cage tem um episódio especial em data de 2001. Vou abandoná-los e migrar para o podcast Cinema na Laje. Achei sensacional esse comentário. Carlos Lira, aguarde, tá? Aguarde aí que a gente tem uma surpresa para você hoje. No cantinho do ouvinte, então. Michel, só queria falar para os nossos ouvintes que hoje a gente vai
comentar o cinema do Nick Hornby, então seria legal que vocês deixassem comentários sobre os filmes favoritos do Nick Hornby ou inspirados em Nick Hornby, se vocês gostam ou não Ou dele. escritos pelo Nick Hornby. Escritos pelo Nick Hornby. Mais à frente no programa, lá nas recomendações, a gente vai falar sobre Mostra de São Paulo. A gente vai falar um pouquinho sobre nossas expectativas, então também é um tema que rende comentários no nosso blog. Com Se vocês certeza, puderem a gente- entrar lá. A gente teve na coletiva E queremos saber o tem que no lista vocês de acham filmes. da Casa do Lago também. Claro, Casa com do Lago. certeza. Já que vocês votaram, né? É. Vocês provocaram isso, vocês foram lá na urna e deixaram seus votos, agora essa decisão inconsequente, Agora aguenta. agora aguenta. E a gente quer ouvir os comentários que vocês têm sobre o filme. Bom, como nós vamos falar daqui a pouco sobre Casa do Lago, vamos já aproveitar e já dar a lista da próxima Cinemateca da Varanda, já que o Carlos Lira fez a provocação aí, The Provocation. Provocation Boy. Os filmes da próxima Cinemateca da Varanda que já estarão a partir de... Quando você ouvir, já vai estar disponível para votação, são A Noite dos Mortos-Vivos, De Jorge Romero. E.T., De Steven Spielberg. Sem Destino, Easy Rider. do Dennis Hopper, Dennis Hopper. e 2001, Uma Odisseia no Espaço para... De Carlos Lira! De Carlos Lira! A grande obra-prima dirigida por Carlos Lira, que revolucionou a ficção científica no cinema. Vamos comentar. Grande Carlos Lira, esse nosso cineasta. Só complementando o comentário do Vitor aí, quando a gente tava decidindo qual seria o tema da semana passada, que a gente não conseguia chegar com um consenso de um filme que valesse a discussão, eu lancei a ideia assim, tem os filmes do Nicolas Cage. Thiago já apertou o confirma. E já votou no Nicolas Cage. Já votou, mesma hora. Eleito em primeiro turno. Não precisou nem de horário eleitoral, Não né? precisou, Exato. não precisou nem ninguém mais votar. Exatamente, eu vi a foto na urna e já foi. Exatamente. Bom, acabamos o Cantinho do Ouvinte. Acabamos. Já lançamos a Cinemateca da Varanda do próximo mês. Podemos começar, então, a discussão do tema da semana. Nick Hornby. Esse escritor britânico desse mundo pop, né, Cris? Pois é. Você gosta de Nick Hornby? É o futebol maroto, né? Nick Hornby. O cinema maroto, talvez. Tiago Faria, nosso especialista em literatura. O que você tem a dizer sobre a literatura de Nick Hornby? Eu acho que você foi muito gentil comigo, Michel. Nosso especialista em literatura, em comédias também, grosseiras, em George Apatow. Eu tô em casa hoje, né? A gente tem ministros de cada assunto. Maravilha, Você é o maravilha. ministro da literatura aqui. Então, Nick Hornby, ele ficou conhecido como um escritor pop porque esse é o tema dele e também é a maneira como ele escreve. Ele escreve de um jeito, uma literatura um pouco mais fácil, simples, de uma maneira um pouco informal também, de fácil leitura, mas principalmente ele trata desse universo de personagens que são fãs de cultura pop, né? O livro dele mais conhecido, Alta Fidelidade, que é o primeiro que ele escreveu. Não é o primeiro, não. É o primeiro? O primeiro é o Febre de Bola. Primeiro é o Febre de Bola, então. Aí É o segundo, a é fidelidade. o segundo, né? É o mais... É o livro que fez ele estourar, né? Que É. fez ele ser altamente consumido, né? Pro mundo, né? Que virou tudo, né? Eu acho que assim, na literatura dele, o que me chama atenção, pelo menos bem nesse começo aí, de Febre de Bola, Alta Fidelidade, Um Grande Garoto, é que ele tem essa coisa de criar esse alter ego, essa persona do cara mais velho, mas que não consegue amadurecer. Isso, Tipo eu. isso tá, assim, muito intrínseco nesse começo da literatura dele. Depois ele vai tentando apontar para outras coisas. E, então, eu pelo menos para mim, eu que já tinha lido coisas dele, eu achei surpreendente quando ele vem com roteiros como o de Educação e de Brooklyn. Me parecem coisas um pouco... Porque ele sai um pouco da zona de conforto Totalmente. dele quando ele vai nesses Também roteiros. acho. Fazendo uma correção, então, o Febre de Bola é de 92 e é considerado um livro autobiográfico, como um ensaio. Então, não é tão considerado um livro de ficção. A Sim. primeira ficção dele seria o O Alta Alta Fidelidade Fidelidade. mesmo, que é de 1995. O Alta Fidelidade consolida aí esse personagem que a Cris comentou, né? Um Do fã de personagem barra cultura um pop. alter ego mesmo É. já dele, né? Tem Esse a adulto ver que com não ele. amadureceu ainda, né? E que pauta os interesses dele muito por aquilo que ele gosta de consumir, né? Dos melhores discos, dos melhores filmes, dos melhores livros. Então é a cultura pop pautando o estilo de vida do personagem. Mais do que isso, é a cultura pop cristalizada numa obra, né? É ali. Num grupo de personagens, né?
listinha, Eu também muitas acho. referências pop, todas as coisas. O personagem do Alta Fidelidade, acho que o nome dele é Rob, se eu não me... Rob, Se acho não que me é falha a Robin, memória. acho que é Robin Robin. King, Rob. tem um outro nome, é Rob, muda o sobrenome na versão do John Cusack. Ele organiza a vida dele fazendo o top 10s. Top fives. Né? Nossa, já fugiu muito da minha memória. E é curioso, isso é importante falar, que foi um livro que marcou muito a minha adolescência. Eu gostava muito dele. Por um momento, por um período, eu defendia Cegamente, ferro e fogo, aham. né? Depois isso passou. Hoje eu não sou tão fã do Nick Hornby quanto eu era quando adolescente, mas eu me identificava muito com esse personagem, porque eu também sempre fui muito fã de cultura pop, mas eu acho que o Nick Hornby fez muito barulho porque ele veio numa época em que esse perfil do fã de cultura pop, que depois ficou conhecido como geek, na época era só nerd mesmo, ele meio que saiu do armário, ele ganhou, esse nicho se popularizou graças ao avanço da internet também. Então foi o autor certo na hora certa para um público que estava Ele é um aparecendo. pouquinho antes da internet, né? Cris, quer comentar mais alguma coisa? Não, depois a literatura dele vai migrando um pouco, pelo menos essa é a minha visão, ele começa a voltar a olhar mais para a figura feminina. Então ele tem o Como Ser Legal, o Funny Girl, o Juliette Nua e Crua, que ele consegue ter um olhar mais para as personagens femininas. E que, de certa forma, é o que acontece no Brooklyn e do Educação, que mesmo assim eu acho que que vem nessa coisa um pouco diferente da literatura dele. Ele começou a carreira falando muito com ele mesmo, Isso, né? e Digamos depois assim. ele E depois vai ele vai se tornar um expandindo. autor realmente de outros temas, né? De outros temas. Aí agora já indo para coisa do cinema, o que eu acho curioso é que sei lá, a adaptação do Febre de Bola, do Alta Fidelidade e do Um Grande Garoto são adaptações com um olhar americanizado. Ele tem uma pegada bem inglesa ali no livro, mas a adaptação acabou indo para um... Assim, eu gosto das adaptações, mas eles tiveram um olhar totalmente americano. O Febre de Bola é baseado na paixão dele pelo Arsenal, um time de futebol inglês, enfim, e aí a adaptação é completamente diferente, é outro esporte. O Amor em Estados Jogo é um Unidos, time de beisebol de é um Boston. time de beisebol, é o Jim Fellow com a Drew Barrymore. O próprio Alta Fidelidade, apesar da direção de Stephen Frears, o olhar é muito mais americano, o A Grande trama, Garoto, né, a trama, se né, passa totalmente, né, as referências, algumas permanecem ali, outras são bem diferentes, enfim, ele foi abraçado pelos americanos. Chico e Nick Hornby. Então, na época que o Alta Fidelidade foi lançado, o filme, Nos 2000, se não me engano. 2001 no Brasil, né? Eu achei um dos filmes mais espetaculares da história do universo, porque era tudo que eu queria. Tinha lista, tinha música, tinha tudo, referências o tempo inteiro. O John Cusack sempre foi um ator que eu gostei, apesar de eu achar ele sempre limitado, é um ator que eu gosto muito e ele nunca foi valorizado no cinema. Ele ganhou um papel à altura do que ele nunca foi. Então, pra mim, é um filme que eu adorei quando eu vi. Adorei, ficou no meu top 5 daquele ano. Hoje em dia, eu acho que ficaria talvez um top 25, talvez, daquele ano. Mas eu gostei muito, assim. Então, esses motivos que a gente falou, os temas dele, a maneira como o universo que ele abordava, pra mim, me tocava muito. Era uma coisa que eu gostava, conversava totalmente comigo. Depois, eu acho que ele seguiu caminhos que já não me interessavam tanto. Logo depois, no Grande Garoto, que eu acho um filme legal, ok, já não é um filme que me envolve tanto assim. E os outros também não. Só que eu gosto da virada dele, como a Cris lembrou, para roteirista. Eu acho o Brooklyn um filme muito bem escrito. Acho um filme simples, um filme direto, que não tem nada a ver com o que ele fazia antes. Então, eu tenho essas duas fases bem marcadas e que me interessam de maneiras diferentes. Eu gosto muito da fase inicial dele, porque essa coisa... Eu acho que ele acabou se tornando um pouco essa geração... Falando com essa geração videogame, não que ele fale de videogame, mas assim, essa coisa do adulto que mantém muito da paixão das coisas adolescentes. Então, nós estamos falando de cultura pop, nós estamos falando de esportes, basicamente. Né? São coisas que estão muito presentes nos livros e nos filmes. Não era tão forte quanto é hoje. Eu acho que hoje é ainda mais forte isso. Tenho essa impressão. Que na época quando ele escreveu lá em 96, 97,
Era uma coisa que estava começando a acontecer e que agora é mais forte Então, ainda. eu tô querendo dizer isso, que ele meio que foi a primeira pessoa a levantar essa geração que hoje tá predominando, tá gerando em torno dos seus 40 anos hoje, tá aí já dominante hoje na sociedade e mantém muito isso. Eu comparo com os meus pais e quem é pai hoje nessa mesma fase e é tão diferente, são tão mais menos maduros e eu acho que ele representa muito com esses personagens até Um Grande Garoto. Depois ele começa uma nova fase autoral que eu acho que ele tem bons momentos e outros nem tantos, mas eu acho que ele é um pouco mais frio. Parece que ele, como ele não é o universo dele, ele não tá falando dele, que ele imaginar um personagem talvez não soe tão naturalmente. Então eu gosto de Brooklyn, mas eu já acho uma longa queda bem fraco, então vai Livre, que ele quer fazer um roteiro sobre uma garota caminhando numa floresta em busca de se reencontrar, eu acho bem qualquer coisa, então ele não consegue... é livre o roteiro dele. Ele não consegue se acertar como ele conseguia Esse eu falar acho tão bem bem ruim. com uma geração. Acho bem ruim esse filme. Thiago. Sim, eu acho que um elemento muito presente nos livros do Nick Hornby, na carreira dele também, é a autocrítica. Desde o início, o Alta Fidelidade, ele é um livro sobre essa geração, que é sobre a geração dele, mas tem um elemento forte de autocrítica. Ele mostra um personagem que se revela durante o livro muito imaturo em relação a tudo, né? Então você vê o arco do personagem é esse, ele começa muito certo do que ele gosta e do que é o perfil dele, de que ele é um fã de cultura pop, que é isso mesmo, que você tem que pautar a vida de acordo com seus discos, livros e filmes, mas aí no decorrer da trama e quando aparece uma história de amor ali no meio, ele vai questionando essa postura que ele toma em relação à vida. Então, desde o início, a obra do Nick Hornby é muito tem uma relação de autocrítica ali. E na carreira dele também tem ele é muito crítico em relação a ele próprio, e isso se revela na maneira como ele escolhe os projetos e como ele desdobra a carreira dele. Por exemplo, no início se criticava muito esse ponto de vista do homem branco fã de cultura pop. Então, coitado do homem branco, né? Sofre tanto. E a vida romântica do homem branco, meu Deus do céu, que sofrido. Aí ele vai lá e muda o foco e começa a falar sobre mulheres. E hoje você vê que a trajetória dele está quase toda pautada em personagens femininos. Se você olhar a carreira dele inteira, tem muito mais personagem feminino que masculino. Não. Acho que depois de Um Grande Garoto, praticamente só mulheres. Tem vai muito. migrando pra uma coisa de focar mais ainda na relação do casal e depois o foco fica mais no personagem feminino. E também tem outro ponto que é o tanto que ele recebeu de críticas em relação à escrita dele. Muita gente considerando a escrita dele um pouco pobre, pop no bom e no mau sentido, pop por ser acessível, divertido, Simples. engraçado, mas também simples. E ele foi tentando dar uma densidade a essa escrita dele para ser considerado um escritor de respeito. Ele passou a assinar uma coluna sobre literatura na internet, tem até um livro que saiu no Brasil que reúne esses artigos dele. É bem simpático, viu? Eu acho que ele escreve de um jeito muito acessível, divertido, é simpático. Mas ele foi buscando essa profundidade nos livros dele que cobravam da obra e da carreira que ele vinha desenvolvendo. Então tem a autocrítica nos filmes e tem a autocrítica dele em relação à carreira dele. O Juliette Nua e Crua, o livro Juliette Naked, é uma resposta a tudo isso. Então é meio que uma continuação do Alta Fidelidade. Foi considerado isso quando foi lançado. É um retorno às origens. Foi considerado isso. Tem mais ou menos a autocrítica que ele colocou no Alta Fidelidade, porque o personagem principal é uma espécie de Rob Fleming, muito parecido, e o livro é muito cruel com esse personagem, até mostrando que ele é muito imaturo. E no decorrer do livro, a personagem feminina, que é o par romântico dele, vai tomando a dianteira até virar a personagem principal do livro. Então, ele tenta também dar essa densidade que buscavam no Alta Fidelidade e que não encontravam. Então, em vários aspectos, é uma resposta a todas essas cobranças que ele vinha recebendo na carreira. Vocês viram o primeiro Febre de Bola, que tem duas adaptações, né? Tem o Febre de Bola e tem o Amor em Jogo, né? O Febre de Bola é o britânico, sobre futebol, com o Colin Firth. E porque os dois são adaptações do livro Febre de Bola, exatamente. Né? Eu não vi o primeiro, infelizmente. Eu também não vi. Esse eu queria ter visto. Você viu, Thiago? Não vi, Chico. Não eu vi o então americano. Cinema... não. Não.
Já demos os filmes da próxima semana da varanda. As adaptações pro cinema do Nick Hornby, a mais conhecida é o Alta Fidelidade, como o Chico falou. Eu acho que a escolha do personagem foi muito acertada do ator que interpreta o personagem, que é o... John Cusack. Nossa, John Cusack, fugiu o nome agora. A direção do filme era do Stephen Frears, que é um bom diretor também, competente. Eu tenho problemas com a adaptação para o cinema do Alta Fidelidade, porque o livro tem muita referência à música, e músicas super conhecidas, e músicas que quem leu o livro e gostava do livro acabou correndo atrás delas e identificando trechos da trama. Já no filme eles meio que tiveram que recriar a trilha sonora. Tem coisas muito boas lá nessa trilha do filme. Tem uma música do Beta Band, chamada Dry the Rain, que é muito boa. Mas você sente falta dessas referências do personagem original. Eles não conseguiram levar a parte musical pro filme. Isso eu acho que é um erro gravíssimo. Deram uma americanizada, né? Mas eu acho que é um erro que tira todo o charme do filme. Mas aí eu acho que aí é um problema de direito autoral também. Muitas vezes eles não conhecem direito. Faz parte. E também, pra quem leu o livro e gostou do livro, é natural você ver meio que um achatamento da trama, né? Vai ficando tudo mais simples, simplificado, muito traduzido de um jeito superficial. Acho que a decepção é um pouco inevitável para quem lê o livro. E o Jack Black, hein? O Jack Black é incrível, né? Filme, na verdade. Eu gosto do filme, gosto do livro. Eu li o livro depois do filme, o que ajuda a você não criar essa expectativa quando você vê o filme. Você acha curioso, simplesmente, que as referências musicais são diferentes no livro do que no filme, mas eu já tinha gostado do filme mesmo, então tava tudo certo. E eu acho que isso acontece invariavelmente com quase sempre, toda a né? adaptação. Mas eu acho que nessa... O Harry Potter, o primeiro, eu fiquei meio... mas acho que nessa especificamente... E é engraçado que a Alta Fidelidade pra mim aconteceu em 3 momentos. No livro, no filme e na peça do Felipe Isch, que chama... acho que o título é Vida é Feita de Som e Fúria. A vida cheia de som e fúria. A vida é cheia de som e fúria. Então, o livro eu gostava muito. O filme eu achei uma decepção em vários sentidos. Eu nem lembro mais, nem vou voltar a ele, porque eu não gostei. E já a peça eu achei tão boa. A peça é uma peça de 3 horas de duração, aliás. Eu achei melhor que o livro. Assim, eu saí mais emocionado, mais tocado da peça do que foi a minha realização do livro. E aí a sacada da peça eu acho que é essa, porque ele coloca, além de ter as referências do livro exatamente as que eram, ele coloca a música na peça. Então, a sensação de ouvir a música e acompanhar a trama e daquele personagem não tem como superar. Juntou a música com o texto e ficou perfeito. Já o filme vai por um caminho que eu achei totalmente errado. Thiago Maléfico com Alta Fidelidade. O filme eu acho muito fraco. Democracia. Aqui democracia. Só não vou ser mais maléfico do que com o Juliette nua e crua, mas chegaremos lá. Que absurdo. Mais algum comentário sobre... Não, acho que é isso. Sobre Nick Hornby, pré-Juliette nua e crua? Não, temos agora um filme novo, né? Cartaz. Vamos falar então sobre o filme dirigido pelo Jesse Peretz, que é um diretor principalmente de séries. Ele dirigiu Girls, Orange is the New Black, Nurse Jackie, fez clipes do Foo Fighters. Pois ele começou a carreira nos anos 90 fazendo clipe. Ele fez aquele clipe Big Me do Foo Fighters, sim, que é bem divertido, simples também. Então o início da carreira dele foi clipes musicais, principalmente Foo Fighters, mas uma banda ou outra, mas que Foo Fighters foram vários. E vamos para a nossa sinopse. Já tá com os personagens aí, Chico Firman? Essa é de cor, né? Esse daí, né? Um orgulho, né? Eu não sei o nome de um ator até hoje, não decorei o nome dele. Chris O'Dowd? Exatamente. Não consigo decorar o nome dele. Annie Rose Byrne vive um relacionamento com Duncan, Chris O'Dowd, que é totalmente obcecado por um roqueiro pouco conhecido, Ethan Hawke, e completamente esquecido. Após ela publicar um comentário negativo num fórum dedicado ao cantor, o então ausente passa a trocar mensagens com ela, inclusive concordando com a opinião. Thiago Faria. É isso. O livro, eu acho que aqui na varanda eu fui o único que li o livro, né? Então, o livro, aquilo que eu tinha dito, é uma tentativa do Nick Hornby de responder a todas as críticas que ele recebeu nesse período. Eu acho que ele podia parar com isso um pouquinho, podia focar nas obras e não tentar responder o que as pessoas estão cobrando dele. Então, é um livro que ele tenta ser mais denso, ele tenta ser mais ainda ácido com esse personagem do fã de música que pauta a vida pelas escolhas de consumo dele. Só que eu acho que ele não consegue nada. Acho que o personagem é uma repetição do Rob Fleming sem brilho, e eu acho que ele é cruel de um jeito que até me parece exagerado.
eu acho que ele acaba criando um personagem estereotipado pro mal, sabe? O cara tão egocêntrico. Que é o personagem do Chris cantor O'Dowd. ou do O amigo? personagem do fã. Quer dizer, do fã. Que é interpretado por Chris O'Dowd, que é um cara tão egocêntrico, tão ali centrado no mundo dele, tão ridículo, e que é fácil você considerar a personagem da mulher dele uma personagem centrada, sensata, porque ele é muito ridículo. Qualquer coisa diferente dele já vai ser mais sensato. E eu acho cruel, porque, né, ele tá lidando com a geração dos leitores dos livros dele, tá lidando com ele próprio, com a trajetória dele. Não sei se é digo, o filme é estereotipado e o livro é também. É um problema que o filme carrega do livro. Vem do material. Eu acho que o livro não é tão complexo na construção do personagem, não. É estereotipado também. E por outro lado, ele quer compor o personagem do músico, que é o personagem do Ethan Hawke, como o avesso do que se espera de um popstar, que é o cara que é um sujeito família, que tem filhos, que é muito mais maduro do que o fã. Então, assim, quem é atacado pelo Hornby é o fã. Todos os outros personagens do filme são vistos como personagens humanos, personagens complexos, personagens cheios de problemas. E o fã é um idiota, né? Não, eu concordo. Então, assim, pra mim o livro já foi uma decepção. O fã é um filme idiota, eu acho que transforma isso de um jeito mais raso ainda. Eu só discordo no que você falou na questão do roqueiro. Eu não acho que ele é um cara família. Ele tá tipo, com o que sobrou pra ele. Porque ele usou drogas, álcool, transou com todo mundo, se perdeu na vida, e aí ele não tem mais... A fonte de renda dele é o passado dele, quer dizer, ele tá ali naquela vida quase vegetativa, mora na garagem de favor. Então, quer dizer, eu não acho que ele é o cara maduro. Eu concordo, cresceu. Ele mas você não vê eu vi pelo menos uma tentativa de humanizar esse personagem do roqueiro muito mais intensa do que a de humanizar o fã. Sim. O fã pra mim é um estereótipo. Sim, eu acho até problemático isso, porque ele tenta humanizar, mas de um jeito tão chulo, porque ele tenta humanizar como se todo mundo precisasse ir em busca dele, não ele ir atrás e fazer uma autocrítica da própria vida, né? Então os filhos vão todos atrás dele, ele não vai atrás de quase ninguém, quer dizer, eu acho um personagem até problemático nesse ponto o material tá querendo humanizar, mas ao mesmo tempo não tá conseguindo. É meio como se todo mundo ainda continuasse ao redor dele, ele fosse tão egocêntrico a ponto de, mesmo na pior, continuar sendo o centro das atenções. Eu pelo menos vi assim. Discussões muito complexas. Acho que é bom a gente até resumir sobre o que é o filme, porque tem o fã, que é o Chris O'Dowd, que ele gosta muito de um roqueiro dos anos 90, que gravou um disco que é considerado uma obra-prima por esse grupo de fãs e sumiu. E num determinado ponto a mulher do personagem desse fã entra em contato com esse roqueiro e vai descobrir que esse roqueiro na verdade é um sujeito comum, que viveu uma vida comum e que trata esses fãs como uns desocupados que estão ali criando teoria da conspiração sobre a vida dele. Loucos. Enfim, resumindo isso. Chico, você disse que viu um filme muito mais simples do que a gente tá vendo. Muito mais simples. Eu não acho que ele em nenhum momento se esforçou pra fazer um estudo de ninguém ali, de nenhum personagem. Eu acho que ele quer fazer tipo mais uma história romântica. Uma comédiazinha romântica anos 90, sem muita preocupação. Uma coisa que me incomodou no filme foi um pouco do que o Thiago falou, desse negócio de apresentar. Pra mim, durante boa parte do filme, sei lá, meia hora, o protagonista absoluto é o Chris O'Dowd, o personagem dele, é o fã e tal, e a obsessão dele. Quando entra em cena o personagem do Ethan Hawke, o Chris O'Dowd some. Não faz mais nenhuma diferença pro filme. Porque quem vira protagonista é ela, Exatamente. né? Ela vira o protagonista e o Ethan Hawke vira o segundo protagonista junto com ela. Não sei, aí eu achei que ficou uma troca de papéis ali que faltou. A interação entre os personagens pra mim faltou. Isso eu acho que precisava ter. Acho que tem um pouco disso de menosprezar demais o personagem do fã. Achei ruim porque eu gostei do disco do Juliet. Eu achei umas músicas muito boas. Eu queria até ver se essas músicas existem, são originais. Eu não sei, do filme. mas é outro ponto curioso, essa relação música e texto, né, nas adaptações de Nick Hornby, porque quando você lê o Juliet nua e crua, o livro, você imagina o que seria esse Juliet Naked, essa tal obra-prima, esse disco maravilhoso. Então cada leitor imagina o disco que bem entender.
no filme não, você tem o disco, então É. você gostou, mas imagina alguém que tenha visto algum fã do livro, alguém que leu o livro e tenha pensado, meu Deus, nada a ver com o que eu imaginei, né? Eu imaginei uma coisa, imaginei Nick Drake e o que tá aí é Coldplay, sabe? Não tem nada a ver com o que eu pensei. Mas, Tá mais pra Skid Row aqui. mas é uma limitação do formato, como havia na adaptação do Alta Fidelidade. Não tem como fugir disso, né? Aí, assim, eu gosto muito do Chris O'Dowd. Eu acho que ele é um ótimo ator, um ótimo comediante. Ele já tinha me chamado a atenção desde o Missão Madeira de Casamento. Acho que ele é muito bom, mas, assim, o personagem fica imprestável no filme. Perde totalmente a vontade de assistir aquela história lá, enfim. A Rose Byrne é uma atriz que eu gosto também, eu acho ela boa. E ela também tá no Missão Madrinha de Casamento, olha só. Que, aliás, é produzido pelo Judd Apatow, que produz esse filme também. Então tá tudo em família agora. De filme ruim. Eu acho que ela fica... Não, esse filme é legal. E o Ethan Hawke é um ator que eu sempre me divido com ele, porque às vezes eu acho que ele tá muito bem, como no Boyhood, que eu acho ele ótimo, assim. E às vezes eu acho que ele tá canastrão até umas horas. E nesse eu acho que ele tá canastrão. Mas ele é sempre um canastrão simpático. Então, assim, resumindo o que eu quis dizer, é o seguinte: nenhum personagem me pegou de verdade. Eu não fiquei torcendo por ninguém, não achando ninguém incrível. Achei que ia ser legal o personagem do Chris O'Dowd, mas eu acho que realmente o filme, o livro, o roteiro joga ele pra escanteio. E o filme é aquela coisa, ele tem se pauta numas discussões muito pequenas, muito poucas, sabe? Assim, eu não sei se ele consegue em nenhum momento me pegar. Muita gente riu muito, se envolveu muito na minha sessão. Eu vi ontem o filme. Muita gente se envolveu muito. Eu não consegui envolver. Toda vez que tinha um cara que gargalhava em todas as cenas. Acho que ele é o maior fã do Alta Fidelidade vivo. Eu não conseguia rir em quase nada, mas assim, mas tudo eu achava simpático. Então pra mim é um filme simpatiquinho, bonitinho, que eu já esqueci. Me parece um novo trabalho do Nick Hornby daquela primeira fase, mas menos criativa, sei lá, menos inspirada. Mas isso, o que o Chico falou de não ter nada interessante na trama, eu concordo, Chico. Assim, eu achei o filme chegou num ponto que eu tava me perguntando por que eu estava ali vendo aquilo, né? É tão desinteressante o que acontece, mas eu acho que é um problema de origem, viu? Porque o que acontece no livro é que ele começa como uma continuação da Alta Fidelidade, como o filme também. Eu achei bem fiel. Claro, deve ter muita diferença entre um e outro, eu não lembro tanto assim do livro hoje, mas ele começa como uma continuação da Alta Fidelidade e depois, quando ele abandona o personagem principal, como você disse, que acontece mesmo também no livro, e vai para a trama da mulher dele com o roqueiro, o Nick Hornby quer escrever sobre paternidade, quer escrever sobre relações familiares, quer fazer um grande estudo daqueles pessoas e não consegue miseravelmente, sabe? Porque ele é muito raso, ele não consegue ir fundo nos personagens. E o filme é isso. O filme é muito isso. O filme ainda piora isso porque ele é muito rápido nas transições de uma cena para outra e de uma situação para outra. Ele não leva muito tempo ali para construir nada. Acaba virando, parece um capítulo de uma série estilo This Is Us, sabe? Um capítulo um pouco inspirado, aliás. Aquelas relações familiares jogadas no filme, os personagens que aparecem somem. Eu não sei se mudaria muita coisa, porque eu acho que realmente o roteiro é frágil demais. Se tivesse talvez um diretor mais experiente, talvez eu não posso comparar com o Alta Fidelidade, porque eu acho que o material original é melhor. Deve ser. Sem Aí, dúvida. mas o Jesse Pérez, pra mim, ele não tem assinatura nenhuma. Assim, aquela cena lá do hospital em que eu não posso falar, né? Spoiler. Do pai, né? Eu acho que ela podia ser uma cena boa. E eu acho ela boba, sabe? Nossa, boba. bobice aquilo. Aquilo é muito pra bobice. mim, sabe quem é o melhor personagem do filme? O menino, o filho dele. Eu acho ele ótimo, um menininho super expressivo e tal. Mas se perde. Eu também achei um ponto que eu ia levantar, que era essa questão da paternidade, né? O filme tem tanta paternidade... Maternidade também, né? Dos dois, de ser pai e de ser mãe, né? O filme a toda hora tá tentando elevar a discussão desse tema, mas não consegue nem colocar ele na mesa direito, na verdade, né? É uma vontade. Por isso que eu falei, eu acho um Nick Hornby antigo, mas sem inspiração, porque ele tá abandonando os temas que ele sabe lidar e querendo lidar com temas mais maduros que ele não consegue. Sim. Ele fica só na boa vontade, né? Eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu. Eu achei que a primeira parte do filme é muito mais interessante. Sim, que você nota que ele tá ali no mundo dele. O Nick Hornby tá falando dos temas que ele conhece. É onde ele sabe navegar.
Pois é, fazendo essas brincadeiras com esse universo dos fãs, né, de colecionar tudo sobre o ídolo e querer ouvir a versão demo da música e tratar aquilo como a maior maravilha do mundo, enquanto que para uma pessoa comum aquilo é só uma versão mal gravada de uma música. Enfim, isso eu acho que ele faz bem na primeira parte do filme. Já a segunda é o que ele quer ser, né? Ele quer ser agora, né? O que ele quer ser, e ele quer ser um grande... É o Nick Hornby de escritor. Educação, de Brooklyn, e aí eu exato. já acho que não... E aí eu acho que ele conseguiu mais, pra você ver como é curioso, né? Eu acho que ele conseguiu mais essa profundidade no Brooklyn, no roteiro do Brooklyn, com certeza. do que no livro de Juliet Naked e no filme que reflete o livro, né? Ele não escreveu o roteiro do filme, mas reflete muito bem o livro. Ele conseguiu mais no Brooklyn do que no... É uma boa adaptação. No Juliet. Exato. E eu concordo com o Chico sobre o diretor, Jesse Peretz. Acho ele muito genérico, muito limitado mesmo. É diretor de série de TV, diretor de encomenda. Eu não vi nada nele. Nenhum traço interessante. Eu acho que em nenhum momento o filme tem alguma substância. Acho que é um filme que o tempo inteiro ele é meio raso, meio... Eu acho assim, não tem problema o filme ser leve. Eu acho que ele passar por temas sérios de uma maneira meio superficial. O que eu acho é que não dá pra ser raso. E eu acho que muitas vezes esse filme é raso, sabe? É meio... A personagem da irmã da Rose Byrne, por exemplo, tem umas traminhas paralelas que não são... Nossa, eu achei... bobas, não vou dizer de mau graça. gosto, mas assim, ela é tão infantil pra ser aquela mulher que tem essa questão toda sexual ali em tema. Eu acho que o filme não explora de nenhuma maneira bem o cenário, sabe? Uma cidadezinha, né, no litoral, né, da Irlanda, da Inglaterra, que podia ser emprestar o tom pro filme. Não acho que tem isso. Acho muito bobo. Por exemplo, o Brooklyn, ele pega esse espírito pequeno, leve, simples e leva pro filme. Dos cenários, tanto de Nova York quanto da Irlanda, né? Que eu acho que ela vai... Eu acho que ele pega bem essa coisa e leva pro filme isso. Esse filme não, acho que ele não tem tom. Acho meio... Passa muito sem... Então acho que tem um problema marcar. De direção, que eu noto, muito claro. Mas eu também noto um problema de origem mesmo, do material de origem. E mostra muito a crise do Nick Hornby como escritor. De não saber muito bem o que fazer, para onde ir, voltando ao maior sucesso dele. Quando isso acontece, geralmente é o sinal amarelo, né? Tá acontecendo algum problema, quando o escritor tem que voltar ao principal sucesso para tentar resgatar alguma coisa, né? Me lembra o Danny Boyle voltando a Trainspotting, sabe? Você tem que... algo acontece ali. E também, talvez, um diretor melhor conseguisse resolver problemas do texto, do livro, mas não sei até que ponto também. Vamos pro Metavaranda? Vamos. E aí, Chico? Eu dou nota 5. E aí, Thiago? Eu vou dar 4. Eu dou nota 5, com isso ele ficou com 47 no Metavaranda e Juliette nua e crua caiu na varanda, levou os livros do Nick Hornby tudo junto. Não, que é isso. É uma pena, porque eu acho até que é um formato que tá em falta, né, no cinema. A gente fala muito sobre isso, que as comédias românticas agora foram pra Netflix, Sim. No cinema tem poucos, esse é um exemplo e acho que eu não acho que tenha sido... Não foi essa coisa mais bem emplacada, né? Acho que a gente não explicou muito bem o porquê do título dessa semana ser Mensagens pra Você, mas acho que é um bom momento pra explicar. Se no filme Juliette nua e crua, a gente acabou de comentar, o filme, o argumento surge da troca de e-mails e vários e-mails entre dois personagens, a personagem feminina e o roqueiro. No filme A Casa do Lago, que nós vamos falar agora, existia a troca de cartas, que tem uma coisa mágica, nós vamos relembrar aqui, mas tinha, então, trocas e trocas. Relembramos o filme Mensagem pra Você, onde Meg Ryan e Tom Hanks também trocavam mensagens. Um grande troca-troca, né, Michel? Um grande troca-troca. É um filme que o Michel ama. Quem escolheu Casa do Lago, hein, Agora vamos Chico? lá, vamos desvendar esse mistério falando na Cinemateca da Varanda. Eu acho que a pessoa que escolheu devia sair do lago e se revelar. De dentro das águas. Pela 4ª vez consecutiva, os varandeiros escolheram um filme que eu coloquei na votação. Ou seja, o Michel é a cara da varanda, né, Michel? Eu dialogo bem com o nosso público, é isso.
Pura sorte, eu jurava E que por esse que, que filme o não ia povo ser não, votado. você foi o único que não foi apostado como escolhedor desse filme? Que impressionante, né? As Né? pessoas não sabem desse meu lado romântico, Não né? sabem. Cara, acho que Desconhecem. essa foi a vez que você conseguiu enganar todo mundo, Michel. Aí você conseguiu. Porque Foi apostaram no perfeito. Thiago, apostaram em mim, apostaram na Cris, mas no Michel ninguém apostou. Ninguém apostou. Erraram totalmente, 100% de erros. Michel, abra seu coração. Eu gosto muito da Casa do Lago. Antes de rever, claro, né? Agora revi, nós vamos debater, mas continuo gostando muito. Eu não tinha ido ainda ver o original. Eu fiz questão dessa vez assistir o original primeiro, que é um filme coreano, pra quem não sabe. Il Mare é um remake, digamos assim. Então eu fui atrás desse material original. Eu faço minha lição de casa. O Michel vai ganhar o prêmio ESSO de investigação depois desse episódio. Mas O que você encontrou nessa investigação, Michel? o que eu encontrei? Encontrei grande as filme? diferenças, As origens? diferenças e semelhanças Maravilha. entre os dois filmes. E vamos debatê-lo agora aqui na varanda. Eu já vou dizendo que continuo gostando muito. Eu acho que o grande coisa do filme é o Alejandro Guest. Acho que ele faz o filme ser muito melhor do que o material do que ele... Alejandro que ele Agreste, tinha. diretor do filme. Exatamente, o argentino que dirige esse filme. Aliás, falando de Alejandro Guest, ele fez... Tem uma filmografia longa, mas os filmes mais conhecidos dele são já no final, que é o Valentim, que eu sei que o Chico adora. Uma Noite com Sabrina Love. Mas acho que o Casa do Lago é o único filme que ele fez nos Estados Unidos, ou talvez tenha mais algum. E tem o outro filme dele dessa época também, Por um Mundo Melhor. Sim, também. Ou Tudo na Um Mundo Argentina. Melhor, que passou na mostra, depois entrou em circuito e tal. Então, para ficar claro aí para vocês, esse romance fantástico com Sandra Bullock e Keanu Reeves, repetindo a parceria de Velocidade Máxima, né? É verdade. O Michel, o que é vale é verdade. o diretor Alejandro Agreste. Nossa, Vocês descobriram então Eu- de onde vem o interesse do Mas Michel você por A sabe Casa que do Lago. Eu só vi Valentim, eu não conheço a carreira dele. O Mundo Melhor você vai gostar. Aliás, eu só vi Legal. Valentim depois da Casa do Lago, inclusive. Eu ainda não fui mais no detalhe dele, mas eu acho que ele tem um peso muito grande no filme, nós vamos debater mais aqui. Vamos pra sinopse? Vamos. Sei que alguém não conhece, já não viu esse filme, né? Mas a gente sempre traz a Passou na sinopse. tela quente, será? Passou na tela quente, temperatura máxima, super cine, passou antes de vocês imaginarem. Uma médica Sandra Bullock, e um arquiteto, Keanu Reeves. ambos solitários, trocam cartas e vivem um relacionamento à distância enquanto vivem na mesma casa do lago, separados por 2 anos. Então, Thiago Faria, esse é o Nossa, segredo. arrepiou, hein? Na mesma casa do lago. Aí Separados sim, por Brasil. dois. Esse é o segredo, Thiago Faria. Cada um está na mesma casa, só que 2 anos de diferença e tem uma certa magia com aquela caixa de correio em que abre-se um túnel do tempo. Mas diga, Michel, por que isso te toca tanto? Você Não, tá na isso- mesma casa separado por Isso não é isso que me toca. Eu acho que o que me toca é a forma como o Alejandro Agreste narra essa história. Eu, como já disse que vi o filme anterior, o coreano, é uma comédia romântica ultra singela, sem nada de especial. A Coreia do Sul tem uma tradição de fazer comédias românticas. Não boas normalmente, mas bobinhas, engraçadas. E o filme é isso que quem já viu algumas comédias coreanas já sabe. Engraçadinho, bonitinho, tem o momento mais denso, romântico, que é a coisa mais melodramática, o momento mais engraçado, e aí tem o final. O filme no final é diferente do filme americano. No final ele morre Que na legal, Coreia. deu spoiler. pra mim. Nossa. Mas que bom. Eu prefiro esse final coreano. Eu também O prefiro. final americano eu não gostei muito, não. Mas tudo bem, gente, vai lá. Vocês são coração ruim. A coisa que eu menos gosto o final da versão americana é o finalzinho dele. Mas é um filme que não tem nada assim, você fala, tá bom, é uma história bonita, romântica, sem nada de excepcional. É como, eu acho que pro público que ainda não, pros nossos ouvintes que ainda não viram, duvido, acho que todo mundo viu. Quem tá dizendo aí que não viu, sim. Acho que Com tem que certeza. sair do armário, com filho, certeza. você viu. Acho que o lance é uma comédia romântica coreana muito bobinha, dirigida pelo Christopher Nolan. Seria algo assim, né? Tem vários jogos Que temporais. absurdo! Tem 2 linhas temporais ali. Um personagem tá em 2004, eu acho. O outro tá em 2006. A Sandra Bullock tá em 2006 e o Keanu Reeves tá em 2004. De alguma maneira, não sabemos como, a física quântica talvez explique, eles isso se comunicam. A gente perdoa isso e segue o jogo, ótimo. senão não tem história. Não dá nem pra perdoar, incrível. é a trama. É a É trama. o principal. E eu acho muito legal. Eles estão conseguindo se comunicar em épocas diferentes e eles vão tentar
um encontro. Não sabemos como, então é meio que rola ali uma espécie de teoria das cordas, não sei o que acontece. O filme não vai fundo nisso, mas acho que o Christopher Nolan iria, se ele tivesse... Ele só iria nisso, né? Mas acho que é fundamental que o filme americano, ele é um romance, ele não é uma comédia romântica. Tem uma diferença não já é uma comédia, crucial aí já. Aliás, ele é bem dramático, Eu diria solitário, mais. ele vai eu mais acho profundo. que ele é... Aí realmente tá a diferença do filme, tem a ver com o Alejandro Agreste mesmo. Eu tinha visto 2 filmes do Alejandro Agreste antes, que são os que eu citei, né, o Valentim e o Mundo Melhor. E ele é um diretor do melodrama. O que interessa a ele, pelo menos nesses filmes e tal, e na Casa do Lago também, é o melodrama, é valorizar o melodrama. E não entender o melodrama como igual a dramalhão. Ele gosta de descobrir as nuances dramáticas ali da história. E aí, quando ele escolhe uma trama fantástica, né, com uma fantasia na espinha dorsal, assim, pra sei lá, dar corpo ao filme, ele aposta no melodrama como uma maneira de deixar mais sólido, para não ficar simplesmente uma grande brincadeira. E ele acredita, é um filme sério, é um romance, mas é um romance sério, assim, é um romance em que ele acredita no que ele está dirigindo, assim. Tem um filme, acho, no final dos anos 2000, que é com a Reese Witherspoon e o Mark Ruffalo, E Se Fosse Você, que tem uma premissa parecida, não parecida, mas parecida com essa coisa da fantasia no meio do romance. Que eu acho que tem uma semelhança de, sei lá, tá na mesma seara Dialogam ali. Coisa, já tem um diálogo ali. E pra mim é fundamental que o Alejandro Agreste, como você falou, esteja no comando dessa operação, porque um diretor que não acha importante valorizar o melodrama mesmo, não entende que é sério o drama ali, podia fazer uma coisa meio boba mesmo e virar até parecido com a comédia coreana que você falou. Eu acho que o diferencial dele, inclusive naquela época do cinema americano, é justamente que ele aposta nisso, ele vai com todas as fichas na fantasia e no melodrama juntos. E aí é um filme meio único ali naquele contexto, daqueles anos ali. Tiago, e você? Sim, eu acho que é um filme muito fácil de ser incompreendido. E na época eu até pesquisando sobre ele ficou com 35% no Rotten Tomatoes. Nossa, muito foi criticado. bem caído. Ele teve tipo 52 no Metacritic. Né? Ele teve críticas absurdas, assim, nada faz sentido no filme. Então, pessoas que simplesmente não embarcaram na premissa. Na história e acabou. É fácil você tratar o filme como, é um romance bobinho com Keanu Reeves e Sandra Bullock. Eles não são os atores mais expressivos Sim, do realmente mundo. foi tratado assim. Foi. Tem até só complementando o que você falou, tem um prêmio das mulheres críticas nos Estados Unidos e que elas têm um prêmio, umas categorias engraçadinhas. E uma delas é melhor filme que a gente queria amar, mas não dá. E esse ganhou. Que absurdo. Casa do Lago. Poucos críticos elogiaram muito o filme. Um deles foi o saudoso, pra mim, o Roger Ebert. Tá vendo? Olha, viu, Cage gente? e Robert Ebert Viu, a dupla do gente? Thiago. Olha só, né? Vão ter que engolir o Roger Ebert pra Casa do Lago. Ele deu 3,5 em 4, então era uma nota bem alta que ele dava, e ele falou, pessoal, ignorem a lógica e não pensem no filme por esse caminho, mas levem em conta a intensidade do romance que tem, do clima romântico do filme, da atmosfera romântica do filme. E é sobre isso que a gente está falando agora, né? Que o Alejandro Agreste, ele consegue resolver o tom do filme. Revendo agora, eu percebi muito isso. É um filme bem diferente do que se fazia na época, até do que se faz hoje. É algo único mesmo, né? No tom que ele consegue encontrar para o filme. Até na própria escolha que ele faz para a trilha sonora, das músicas que ele coloca ali. Imagina, tem um trecho do filme que começa a tocar Nick Drake, Pink Moon, um disco que é super triste, que o Nick Drake escreveu já ali quase à morte mesmo, deprimido, e ele coloca Nick Drake num romance da Sandra Bullock com o Keanu Reeves. Fantástico, no romance fantástico. Então, você acha nota... que vai tocar no Juliette nua e crua, mas toca nesse. Toca na Casa do Lago. Você acha que ele vai tratar de um jeito superficial, mas na verdade é o diretor que tá ali levando muito a sério aquele filme, né? A proposta do filme. E é aí que eu acho que o filme tem algo diferente, na maneira como ele filma, no tom que ele encontra, e como ele trabalha com os atores, que
olha, revendo o filme, sinceramente, eu cada vez mais acho que Sandra Bullock e Keanu Reeves são questão de carisma. Ponto. Acabou. Eles não conseguem ir além do carisma. Atores, eles não dão são. nada pro personagem, né? Então, é tudo o diretor conseguindo Por isso que eu acho que é o diretor, é o segredo do também. filme. Eu acho que é mais um esforço de direção. São esses pontos que vocês levantaram. O Chico falou muito do melodrama, o Thiago falou muito dessa questão da atmosfera que ele cria. Eu acho que são 2 pontos cruciais pro filme dar certo, pelo menos na minha opinião. E outra coisa que eu acho forte é o quanto ele tá ali com o que é autoral colocando no filme. Então é um filme, um romance com 2 astros facilmente que eram vendáveis a ingressos, e ele tá ali fazendo toda uma questão de travelings e outros tipos de câmera, e são assim, que fazem, e podia fazer uma, porque tem uma cena que eu acho assim, simples, mas pra mim é mágica, é a cena que eu mais gosto do filme, que é quando começa a tocar a música It's Too Late, da Carole King. Sim. Ela começa numa cena em que o Ken Reeves está encontrando um personagem, no finalzinho de um diálogo, começa a tocar, aí tem o corte da Sandra Bullock entrando num bar solitário no aniversário dela. E a música continua tocando. Então, quer dizer, tem um diálogo com a cena anterior, que na verdade a conexão não deveria ser nenhuma, porque são até momentos separados do tempo e espaço, digamos assim. E a música tá tocando e a câmera vai acompanhando todo o bar, mostrando aquele bar meio vazio, e ela chegando no aniversário dela, e a música Too Late tocando, aquela coisa meio triste. Então, ele vai construindo e ele vai passando pelo bar todo, mostra o traveling do bar, a entrada, a saída, da mesa onde a pessoa senta pra mesa pro barman. Ele constrói todo aquele universo, com toda aquela atmosfera, com o que você sabe que ocorreu na cena anterior. Então, eu acho que ele tem uma construção ali que não é pra ter num filme romântico com 2 astros que vão passar no Cinemark, sabe? Não é o tipo de filme que você espera quando você vê aquilo. E esse tipo de construção se repete em várias e várias cenas. É isso que eu ia falar. Não é só nesse momento. Eu acho que tem uma outra coisa que a gente não falou muito da direção, de como ele valoriza os elementos dramáticos do roteiro e tal, como ele cria a atmosfera, mas eu acho que a montagem do filme é muito boa, porque assim, o tempo inteiro os personagens estão separados tanto por espaço quanto por tempo. Só que eles estão se encontrando na montagem. As cenas são muito bem casadas, tudo é muito costurado, tendo uma... como você falou, tem cenas que você acha que eles estão prestes a se encontrar muitas vezes. Assim, eu acho muito bem articulado o filme. Acho um filme realmente muito diferente. Eu acho charmoso, e ele faz estiloso. Isso. E essas jogadas de edição, de montagem, ele muitas vezes não são... Em um filme mais simples, talvez mais comercial, não sei, ou o que a gente esperava que esse filme fosse, ele nem usaria essas brincadeiras de montagem, porque daria para resolver na leitura das cartas. Em alguns momentos, um personagem está lendo a carta do outro e o diretor pira ali nas construções desses supostos encontros entre os personagens. Ele divide as telas entre 2 tempos. Ele mostra um personagem chegando num ponto em que o outro estava antes. Tem uma cena que eu acho que é a mais... nesse ponto do que seria mágico no filme, mas que eu acho que ele faz de um jeito simples e preciso e muito bem feito e bem pensado, que é o Keanu Reeves plantando uma árvore e que a árvore, vai aparecer... no exato momento em que a Sandra Bullock está entrando no prédio, precisa de uma árvore para protegê-la da chuva. E aquela árvore aparece, porque ele plantou num outro tempo. 2 anos antes. Então é uma sacada ali que parece simples, mas que como cinema funciona perfeitamente. Muito bem, eu também acho. É lindo, né, gente? É fantástico. Eu acho que o filme tem todos esses acertos. E eu acho, voltando para a questão dos atores, eu até li eu não tinha lido o texto que eu fiz na época do filme, e eu falo, os atores ruins, mas tal, e vou focar nas outras coisas. Mas eu acho também, pensando com os olhos é ótimo, né? Pensando com a cabeça de hoje, que eu não sei se tivessem 2 atores bons, se o filme ia ser melhor ou ia ser... Eu acho que não, porque é o Agreste o filme. Não, então, mas eu acho que mudaria, talvez, assim, porque a gente ia prestar atenção na construção dos personagens e tal. Eu acho que o fato de serem atores apenas carismáticos, o Keanu Reeves eu nem acho carismático, eu acho que a gente gosta dele por algum motivo misterioso que a gente não sabe qual é. É algo que tem a ver com carisma. Mas a Sandra Bullock eu acho carismática muito. Mas é isso. Se fosse. O fato deles serem atores que não são grande coisa, deixam eles muito.
sei lá, tomados pelo filme. O filme toma conta de tudo, o diretor toma conta de tudo. Então, eles ficam muito mais a serviço do filme do que se fossem atores realmente muito bons. Se fosse tipo uma Julianne Moore ali, Julianne Moore não tem mais idade, né? Acho que nem naquela época tinha, não sei. Mas sei lá, uma atriz muito boa ali, um ator muito bom, talvez a gente ficasse prestando atenção muito nos atores e o filme ficasse um pouco mais subserviente às atuações. E nesse filme não, elas estão... os atores, os personagens são uma coisa orgânica dentro do filme. Eles não têm destaque. Eu concordo, Chico, com você, mas eu revendo o filme agora, eu fiquei imaginando o que teria sido o filme com atores melhores. Porque eu não sei se talvez essa atmosfera de romance e da conexão entre os personagens mesmo, talvez teria sido mais intenso ainda, se os atores fossem bons. Pode ser. Porque eu senti, às vezes parecia um pedaço de madeira se encontrando com uma tábua de papelão, assim. Era muito... não tem nada ali, sabe? Então tem a atmosfera do filme, é bonito, tem um lirismo ali que, se você embarcar no filme, pode ser tocante mesmo. Fala muito sobre relações platônicas. O filme funciona como uma metáfora para todo tipo de relação impossível, por N motivos. Ele usa uma saída de fantasia, mas, enfim, tá falando sobre relacionamentos amorosos difíceis e complicados e tal. Mas eu fico me perguntando se com atores melhores essa conexão não teria sido mais forte. Que maldade. Os atores Talvez do Amor sim. à Flor da Pele, do Kawai, por exemplo... eles são bons, né? Sim, Aquilo marca a gente no filme. Tem uma intensidade nas atuações. E tem uma atmosfera levemente parecida, né? Tem. São filmes sobre amores platônicos. Amores platônicos, amores quase irrealizáveis, né? O Amor Eu gosto à Flor muito da da Pele, cena da inclusive. dança também. Eu acho a construção da dança tão bem feita por ele. Peraí, a cena da dança Quando eles da estão varanda, dançando né? na varanda, quando eles estão dançando. É a cena do beijo. É a Daí cena do veio beijo. o nome, inclusive, do podcast Cinema na Varanda. Eu achei demais. Dessa Não, porque cena. não é na varanda, né? Ele começa a conversa na varanda, mas depois eles dançam na grama. Mas eu acho curioso que naquela cena, o jogo de enquadramentos vai até o pé deles dançando na grama, assim. Como o Alegrando Agreste busca... O Alegrando, Agreste. O Alegrando. Alegrando a grande. Busca Ele alegrou o seu coração. Alegrou. nos Michel. envolver até com os pés dos atores de más interpretações como vocês estão aqui, acabando com os dois. Não, mas é isso que eu falei. Eu acho que eles estão a favor do filme. Eu acho que... Eles estão. Mas assim, que eu fico imaginando quem não entrou, quem não embarcou no filme. Pra quem não embarcou, isso pode ter sido uma dificuldade a Que mais. se você for muito certinho na história, É. você vai sempre achar alguma coisa, mas isso aconteceu de tal jeito Me impressiona muito, Michel, você ter gostado tanto do filme, porque a gente se conhece há muito tempo e eu sei que você se apega muito a essas questões de lógica nos filmes, no roteiro, de furos. Sim, eu Você se me preocupa muito apego. com isso. Mas a partir do momento que você botou que a regra do jogo é essa, entendi. no filme a regra do jogo é essa, naquela caixa de correio vai valer trocar mensagem com os anos de correspondência, tudo bom, eu comprei isso. Você não traia isso, o filme todo não trai Mas isso. até no finalzinho, talvez. Então, o finalzinho, ele não trai, ele só faz a coisa funcionar do jeito que ele quer. Só dá uma jogadinha. Um coração se formou na minha mão. Olha o Michel, Ele que não- legal. Ele que não bom. trai, ele segue a regra. Eu acho que ia ser mais coerente se fosse como o coreano. Vamos falar agora sobre Shyamalan, Michel? Só a última coisa, o filme coreano Yulmari, ele também é homenageado no filme, ele é o nome do restaurante onde eles exatamente, se encontram. No filme coreano não tem o restaurante, não tem aquele jantar. Do meio pro fim a coisa muda bastante, inclusive no coreano, acho que é curioso falar, chega um momento em que ela pede pra ele ajudá-la a reconquistar o namorado, o ex-namorado. Então tem uma mudança drástica, é uma comédia romântica, mas não chega um ponto e fala assim, peraí, ele tá apaixonado por ela e vai ter que ajudá-la, como resgatar esse romance que terminou há 2 anos, né? O que eu sinto falta no filme, eu não sei se isso tem no coreano, pelo que você fala, tem. Que a partir do momento em que eles descobrem que estão em épocas diferentes e que nunca vão se encontrar, é mais fácil você criar uma relação de amizade, por mais que você se afeiçoe pela pessoa, do que uma relação romântica, né? Porque você sabe que não vai encontrar. No coreano não tem esse também momento não. da amizade. É romântico, mas tem um momento que ela encontra o ex-namorado e
fica dividida entre os dois e pede pra cá ajudá-la a tentar reconquistar. Deus, Então é pior ainda. Só o amor no cinema constrói, porque eu acho muito implausível. Mas tudo bem. Ele piora em vez de melhorar nesse ponto. Plausibilidade nesse filme. Não, plausibilidade nenhuma, mas eu tô falando mais sobre essa questão sentimental mesmo, né? Pra mim seria mais fácil, eu pensei nisso na revisão, teria sido mais fácil os personagens terem criado uma relação de amizade colorida, Pura e simples. estilo Encontros e Desencontros, do que uma relação tão intensa de amor. Sim. E quero te encontrar de qualquer jeito, tipo... Encontros e Desencontros é homenageado em Juliette nua e crua. Ah, é? Não percebi essa tem um homenagem. pôster do filme no cinema da cidade. Não vi isso. E aí você tem na versão americana um final bem hollywoodiano. O final... Faz parte, acho que ele O teve final é uma pena, eu acho. que ele deve ter Ter sido obrigado por fazer pelo várias estúdio, concessões, né? com Várias certeza. concessões. Só um epílogo aqui sobre o Agreste que o Michel falou tanto. Ele passou muito tempo sem filmar depois desse filme, da Casa do Lago. Aí ele fez um projeto chamado Nós Somos Animales, em 2013, com John Cusack, aliás, a ponte com alta fidelidade. John Cusack produziu o filme, só que ele ficou num limbo, porque teve disputas de produtores, o filme nunca foi lançado. Olha, Aí nunca depois ouvi ele falar fez desse um filme. filme argentino, uma comédia dramática em 2016, chamada Mecânica Popular. Mas também... Ou seja, depois da Casa do Lago... ele sumiu. Sumiu. E a Casa do Lago não foi um fracasso, ele fez mais de 100 milhões nas bilheterias no mundo todo, virou um filme popular, as pessoas assistem até hoje. Porque eu não na consigo TV. imaginar um filme romântico em 2006 com Sandra Bullock que não tivesse venda de ingressos. Mas, né? mas talvez com essa premissa, não sei, né? E tão criticado, né? Mas poderia assim, ter sido um Sandra fiasco. Bullock, Né? romance... Não sei. tem um Muita filme gente iria. dele que ele está produzindo, um projeto, não sei se é filme exatamente, chamado Scent of Books. Mas não tem nada ainda de Tá sumido. perfume Tá dos sumido na livros. balada ele. Seria do britânico o projeto. Vamos então encerrar a Cinemateca da Varanda, relembrando para as pessoas irem lá no Facebook da Varanda e fazer a sua escolha dos 4 filmes que nós citamos hoje. Vai valer até o final da semana que vem, para ver qual que será o próximo debate aqui do mês. Recomendações, mas as recomendações primeiro da Mostra de Cinema, que esse fim de semana teve a coletiva. Então nós participamos lá da coletiva e Assistimos o filme, ganhou a Palma de Ouro, que em breve falaremos aqui na varanda. E queria uma geral de vocês. Que é bom. O filme que ganhou a Palma de Ouro, o Michel não falou, é o Assunto de Família, do nosso querido Hirokazu Koreeda. Em inglês o nome foi Shoplifters. Esse Assunto de Família é o nome em português dele. Que é um resgate do cinema dele aí. É muito conectado com Ninguém Pode Saber, né? Na questão do tema. Depois o filme vai completamente diferente, mas se alguém conhece... Ele lembra muito os filmes dele. Sem dúvida. Lembra. Aliás, Vários aspectos. depois de ter visto o filme, eu fiquei encantado pelos personagens, atores. Fui ver vídeos no YouTube com o elenco, no Festival de Cannes. É incrível. Eu recomendo que todos, depois de terem visto o filme, vocês vão querer saber quem são os atores. Aí vocês vão ver esse vídeo deles no Festival de Cannes. É muito legal. Eles são super simpáticos e tudo mais. E o Koreeda, o que ele diz, rapidamente, definindo o filme, ele fala que sempre fez filme sobre família, mas esse foi o primeiro filme que ele quis fazer sobre a relação entre família e sociedade. Então, é um filme muito social, de propósito. Ele quis fazer um cinema social mesmo, falando sobre o Japão, a relação entre justiça e relações familiares. Isso tudo está no filme. Já deixando uma recomendação aí para o futuro, mandando uma cartinha do estilo Casa do Lago. Eu achei incrível o filme do Koreeda, acho que vocês têm que ver. É obrigatório para quem gosta do cinema dele e realmente é um passo à frente. Ele nunca tinha feito um filme igual. Muito bem, já fica a primeira dica aí. Mas então a mostra começa dia 17, 18 de outubro. A gente vai, claro, na varanda aqui comentar sobre a mostra, mas agora temos algumas recomendações, Chico Firman. Temos várias. Tem vários filmes que vão passar que são muito, muito interessantes, tanto pelos autores quanto pelo o que eles já badalaram por aí em festivais e tudo. Tem alguns filmes do Oscar que devem estar no próximo Oscar. A Favorita, que é o filme que abre a mostra, é o filme do Yorgos Lanthimos, né, que está cotado para concorrer a filme, a atriz e tal. Tem o filme da Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me, que eu esqueci como é o título, é quase igual a isso, eu esqueci em português. Poderia me perdoar, pode me perdoar, uma coisa assim. Poderia me perdoar. Isso.
tá lá, também tá concorrendo. O Roma, que vai encerrar, é também um dos filmes favoritos do ano, ganhou o Leão de Ouro em Veneza. Tem o filme do Jafar Panahi, que estava preso, né? Que tá preso. Fez. Tem o filme russo, o Leto Verão, que Outro também diretor o diretor preso. tá preso. Então vamos prestigiar os presos, gente. Tem uma mensagem subliminar aí não, né, Chico? Segue em frente. A pessoa entende o que quiser. Tem o filme, finalmente, depois de milhões de anos, The Man Who Killed Don Quixote, do Terry Gilliam, vai estrear depois de, sei lá, 20 ou 30 anos. Dizem, fazendo esse foi filme. super criticado no Festival de Foi, Cannes. Eu mas não assim, coloco a mão no fogo por ele. Não, eu Rendeu não- até um documentário muito legal Eu não coloco sobre a produção. Eu não coloco a mão no fogo, mas eu preciso ver Ver, esse é filme. diferente, Tô esperando né? faz 30 anos, não é possível. E tem vários autores muito bons, né? O Olivier Assayas, o Nuri Bilge Ceylan, quem mais? Tem o Gia Zanke também tá aí com um filme novo. O Li Shandong com Em Chamas. Isso, exatamente. Tem o filme novo do Godard. Que ficou Imagem e Palavra, né? Tem um filme brasileiro que é dos mesmos diretores do Café com Canela, que chama Ilha, que eu tô super... Passou em Brasília, ele tô não super foi tão na premiado expectativa assim, pra ver. mas tá aí. É um filme bem elogiado do ano, chama-se O Rio, que é o filme do tipo do diretor do Cazaquistão, Emir Baygazin, que já passou outras vezes na mostra, está sendo bem elogiado este ano, esse diretor. Ele ganhou o prêmio na seção Horizonte de melhor diretor, em Veneza. Tem um filme brasileiro, português, que é o Diamantino, que também passou na Semana da Crítica em Cannes, que também é bem elogiado. Tem o filme do Spike Lee. Esse vai estrear daqui a pouquinho, né? Sim, mas tá na mostra. Assim, outro que vai estrear em breve é o Lars von Trier. Que já tá, e tem uma sabia-se. não é uma retrospectiva, são 3 filmes mais antigos dele, né? O Ônibus do Destino é o mais conhecido, mas tem o Europa e tem um Elemento de um Crime que eu nunca vi. Vocês viram esse? Vi sim. É o filme do iniciozinho da carreira dele. É horrível? Não. É bom. Não sei, né? Porque eu até achei curioso na coletiva da mostra que a Renata de Almeida, que organiza a mostra, falou sobre essa história de estigmatizar alguns diretores por N motivos e tratar tudo que eles fazem como grandes porcarias. E o Lars von Trier é um desses diretores que caíram nesse limbo de levar o selo de um diretor maldito e que tudo que faz é ruim. Eu discordo totalmente, eu gosto muito dos primeiros filmes dele. Ondas do Destino eu acho maravilhoso. Mas eu acho que ela Dogville eu tava gosto mais pra muito. agora, eu acho, Enfim, né? e também não tem nenhum preconceito com os filmes recentes dele. Vamos ver o novo. Não, mas eu achei interessante a falar dela, porque eu acho que tem um determinismozinho. Tem. Já chega o que eu gosto quando ela fala desse tipo de tom é que ela até traz o cinema de maneira plural, né? Sim. Tipo assim, vejamos os filmes e depois critiquemos. E não critiquemos antes de vê-los. E o que a gente vê, Michel, sendo bem sincero, assim, até dessas pessoas mais radicais, que odeiam Lars von Trier, geralmente elas veem tudo, né, do Lars von Trier, elas não deixam de ver. Então o Lars von Trier lança um filme de 5 horas, essa pessoa que nunca odeia Lars von Trier Mas vai tá lá lá, e vê as tá 5 lá. horas de Lars von Trier. Então, enfim, posicionamentos à parte e tal, acho que a função da mostra é exibir os filmes. Exatamente. exatamente. E eles estão fazendo isso muito bem esse ano, a seleção tá ótima. É. Acho que é uma das melhores seleções em muito tempo, por uma série de motivos, mas enfim, pra quem gosta de acompanhar novidade, festival, retrospectiva e tudo mais, é uma seleção muito boa. O Thiago tá muito feliz que vão ter 2 filmes. Do Roque Sansu. Por isso eu estou elogiando tanto. Muito bem lembrado, tava escapando isso. Tem o filme da Teresa Vilaverde novo, tem o da Mia Hansen-Love. E tem algum também. filme que você já viu que você recomenda, Chico Firman? Tem, vamos lá. Tem que lembrar quais são, tá? Eu trouxe 4 aqui que eu vou destacar. Então fala os seus, que eu vou achando os meus aqui. 2 filmes brasileiros que eu destaco. Central do Brasil. Fora Central do Brasil. Uhum. Que aí seria a Cris, que já foi embora, nos abandonou antes de acabar o podcast. Não fala assim da Cris. Mas ela estaria aqui com todo o peito aberto, falando, todo mundo vai na sessão do Central do Brasil, que tá fazendo 20, 30 anos. 20 anos. 20 anos. Eu recomendo o filme brasileiro chamado Azougue Nazaré, do diretor legal esse Thiago filme. Mello, que passou em Rotterdam, ganhou o prêmio de melhor filme na sessão paralela, Bright Future, que é um filme bem envolvendo religião e... não vou dizer preconceito, vou dizer intolerância. Eu acho interessante. Outro filme brasileiro que passou em Veneza, chamado Deslembro, sobre a ditadura, mas sobre as memórias da diretora, que era uma menina adolescente e volta ao Brasil depois de um tempo de exílio na França e tentando se readaptar ao Brasil com as pessoas voltando do exílio. Eu destaco também um documentário austríaco chamado A Valsa de Waldenheim,
que é sobre tem tudo a ver com política, nós estamos aqui no momento político, é sobre um candidato austríaco que está lá quase ganhando a eleição quando descobre que ele tem um passado nazista, e aí a coisa chacoalha. Gente, nazismo não dá, né? E outro filme que eu vou destacar é um documentário português, documentário não, um filme, como é que eu vou dizer, experimental, da diretora Salomé Lamas, com um militar português contando as histórias de quando invadiram na África e atiravam, e como é que eram as leis, como é que não eram. É um filme bem... É só o personagem no fundo escuro contando como é que eram as lembranças. Então é um filme bem forte. São 4 filmes aí que eu destaco que eu já vi. Tá, tem um filme muito bom também que eu vi, que ele é super anárquico, chama Só Alegria, do Tavinho Teixeira, um filme brasileiro, passou no festival no Olhar de Cinema, e vai passar na mostra agora. Acho que tem muito de leitura política do Brasil atualmente, assim, puxando para um lado mais anárquico. Tem um filme eu acho que não, ele é do Marrocos, ele se passa no Marrocos, que a produção não é marroquina, que eu vi recentemente, chama Sofia, é um filme sobre a condição feminina lá, casamento arranjado e tal, não é muito original em temas, mas é um filme interessante de ver, principalmente politicamente. E é isso, eu acho que tem muita coisa boa nesse ano na mostra. O Thiago falou, né? Esse ano a mostra está acontecendo antes do Festival do Rio e tinha sempre aquele problema do ineditismo, os filmes que passavam lá não passavam aqui. Como o Festival do Rio vai ser depois da mostra, a mostra não tem ineditismo nenhum. Não, tem ineditismo sim. Tem, mas não os tem... filmes do Indie, por exemplo, não estão passando. Tem, mas assim, acho que o Rio... O impacto é menor. Pela quantidade né, de filmes, o impacto é menor. O impacto é menor, porque, por exemplo, Dogman, que passou num festival italiano, não passando. Vai passar, nem então, o Don Bass, que vai passar na mostra do Serrilonista. Não está passando, o ineditismo continua. Mas é isso, então tem muita coisa bem interessante que vale a pena ver esse ano na mostra. Isso aí, mais alguma recomendação fora a mostra? E a Caixa de Pandora, que vai ser o filme, vai passar no auditório do... No auditório não, né? Na área externa do Ibirapuera, lá, com trilha ao vivo, né? O filme do Pabst, de 1928, 29, por ali. E filmaço. Incrível, com a Louise Brooks. É isso aí. Então, aproveitando, o Chico comentou de Don Bass e Loznitsa. Quem gosta do cinema do Loznitsa, que é um cinema difícil, né? Político, sobre Rússia e Ucrânia. Tem uma mostra sobre o cinema dele. Ele está aqui no Brasil, inclusive, que está passando no MS de São Paulo e do Rio, entre 2 e 14 de outubro. Todos os filmes dele. E ele está dando 2 aulas magnas aqui em São Paulo, acho que também no Rio também. Então, quem gosta do cinema dele tem espaço para isso. Thiago, mais alguma coisa? Só isso. Então, até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.